continua a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. É uma oportunidade de os eleitores conhecerem as propostas dos concorrentes e, sobretudo, entenderem como cada um pretende colocar em prática as promessas de campanha. Para isso, analisamos detalhadamente os principais pontos dos planos de governo de cada chapa. Nós acreditamos que um cidadão bem informado tem mais ferramentas para um voto consciente e qualificado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio em encontro com os representantes. Hoje, o sabatinado é Kleber Rosa, do PSOL. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Obrigado. Tudo jóia. Kleber Rosa é pai de 2 filhos. Ele é casado, tem 50 anos de idade. Ele é servidor público, é licenciado em Ciências Sociais pela UFBA, com mestrado em Educação de Jovens e Adultos. Servidor público, investigador da Polícia Civil e atualmente coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia. Ele é candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade e tem como vice Dona Mira Alves. O tempo de 17 minutos já está contando e eu quero iniciar essa sabatina perguntando sobre o transporte público. O senhor foi o primeiro dos candidatos a colocar num plano de governo a possibilidade de transporte público gratuito para todos. Essa medida já foi adotada em pouco mais de 100 cidades no Brasil, mas que ainda não é um número significativo, já que temos quase 5.600 municípios. Nenhuma cidade com mais de 400 mil habitantes até o momento adotou iniciativa semelhante. Salvador tem 2,5 milhões de habitantes e o custo estimado pela prefeitura desse serviço como um todo é de R$1 bilhão. Candidato, como é que o senhor pretende colocar em prática numa cidade tão gigante como é Salvador essa ideia inovadora? Bom, boa noite mais uma vez, parabenizar a TV Aratu por essa iniciativa importante para a democracia, dizer que a política precisa continuar sendo o espaço do diálogo e do confronto de ideias, evitar qualquer tipo de violência que perpasse o campo das ideias. Então, acho que é importante a gente registrar isso nesse momento. Dar minha boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Primeiro, é importante dizer que a tarifa zero é hoje um debate que é colocado por todas as pessoas que discutem a mobilidade urbana no Brasil e para além do Brasil. A própria Organização das Nações Unidas, a ONU, já classificou a mobilidade como um direito social necessário a todas as pessoas. Pouco mais de 100 cidades têm a tarifa zero, mas isso é uma realidade para o futuro, né? Todas as cidades brasileiras terão tarifa zero. É importante as pessoas saberem que está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de sistema único de mobilidade urbana e que essa proposta sendo aprovada, a tarifa zero vai ser implementada a partir de uma política federal para todo o Estado brasileiro. Então, eu, na verdade, estou saindo na frente no debate, fazendo com que as pessoas reflitam sobre a importância e buscando responsabilizar o conjunto da sociedade para a importância da tarifa zero. Hoje, o que a gente tem em Salvador são 3 fontes financiadoras do sistema, que é a prefeitura, através de subsídio, os setores empresariais e empregadores, não só empresariais, o poder público também, através do financiamento de auxílio transporte, vale transporte, todo o setor empregador, e a população pagante, né, que compra ali a passagem, que paga a passagem. A minha proposta é isentar a população pagante e aumentar a participação dos outros 2 segmentos, ou seja, o poder público, a prefeitura e o setor empregador. Obviamente que a gente também pode e deve buscar, junto ao governo federal, a sua participação, uma vez que há recursos nacionais também previstos para financiar a mobilidade urbana no Brasil inteiro, mas a proposta central passa pelo aumento da participação desses 2 segmentos, isentando o terceiro. Ainda sobre mobilidade, o senhor falou recentemente, nesta semana, ao programa Prisma, ao podcast do Bahia Notícias, que o senhor entende que o BRT é mal executado, é mal gerido. O senhor não falou mal do BRT como uma ideia. O senhor manteria o BRT? O que é que o senhor faria de diferente caso seja eleito? Não, sem dúvida o BRT é um modal de transporte confortável. A ideia de se ter um corredor exclusivo para ônibus que não dispute com os veículos, com os demais veículos,
que não enfrente engarrafamento, que tenha um horário certinho, os ônibus confortáveis, ônibus elétricos. Acho que tudo isso é algo que precisa ser adotado pela cidade. Então, não tem críticas ao BRT como concepção de transporte. A crítica que eu faço tem a ver com a obra, com a opção que foi escolhida. Vale lembrar que uma obra que custou muitos milhões de reais, em torno aí de R$500 bilhão, parte significativa desse recurso foi para fazer intervenções paralelas ao BRT, recursos que poderiam, inclusive, ser investidos em uma outra linha de BRT, que a gente poderia ter duas. Então, para mim, tem dois problemas. Primeiro, o gasto excessivo em outros setores que não é necessariamente o BRT, inclusive para facilitar o trânsito de transporte individual, que é algo ultrapassado. Todo mundo sabe, nas grandes cidades do mundo, que o investimento em mobilidade urbana precisa ser em transporte de massa. E segundo, que ainda que fosse para ter uma única linha, o local escolhido foi o local inadequado. Eu teria escolhido, e me comprometo com a população, a implementar um BRT ligando o subúrbio, passando pelo viaduto novo que liga suburbana à BR, passando para a paralela e ligando até a orla. Aí a gente vai atender o miolo, né, a parte norte da nossa cidade, que de fato se concentra uma densidade populacional gigantesca e que precisa de fato desse modal, muito mais do que esse pequeno trajeto entre a Lapa e o Iguatemi, passando ali pelo Itaigara. Por isso que a gente vê, fora do horário de pico, a gente vê ônibus vazios e termina não tendo a utilidade importante e necessária que poderia ter para a mobilidade em geral. Ainda no plano de governo, o senhor cita o Sistema Municipal de Segurança Pública. Dessa maneira, a Guarda Municipal sairia da alçada da Secretaria Municipal de Ordem Pública e iria para a Secretaria de Justiça, de Segurança Pública e Direitos Humanos. Para a gente entender qual a previsão que Kleber Rosa tem para essa secretaria, qual o perfil do secretário? Seria um juiz, seria um policial, seria um advogado, um promotor público? Quem é que o senhor pensa para administrar essa secretaria? Olha, nós temos técnicos de segurança pública que podem estar nessa função. Nós temos outras pessoas do mundo dos direitos humanos que também podem estar nessa função. Isso é algo que a gente tem estudado. Nós estamos fazendo, na verdade, a gente construiu o nosso programa em parceria com setores do movimento social, mas também com setores da intelectualidade baiana, ligada à Universidade Federal da Bahia, à Universidade Estadual da Bahia. Então, a gente tem um conjunto de técnicos bem preparado para assumir todas as funções de secretaria, né, aquelas que exigem, sobretudo, uma função técnica. O nosso projeto de construir a Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos afirma a concepção que nós temos do papel da segurança pública, que é garantir direitos. Então, uma segurança com trabalho voltado para a ação preventiva, para evitar ocorrências de crime, resguardando, obviamente, respeitando o que cabe ao governo do Estado e o que é papel do município. Acho que é importante a gente destacar isso, porque nem tanto, nem tão pouco, né? Minha mãe costumava dizer isso. Ou seja, não dá para jogar a responsabilidade completa do problema da violência em Salvador nas mãos do governo do Estado, assim como não dá também para supor que a Prefeitura tem o potencial de enfrentar toda a complexidade da segurança pública. É necessário que a Prefeitura cumpra o seu papel, um papel preventivo, um papel ostensivo de presença, de garantia de um espaço urbano com vida ativa, né, fazer uma reurbanização do centro da cidade, garantir moradias populares nas regiões centrais, na Barroquinha, no centro histórico, e com vida social real. Isso também é uma forma de diminuir a violência. A presença da Guarda Municipal, fazendo parte da Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos, nos espaços de serviço público e nos espaços urbanos também público. Então, diversas ações que a Prefeitura, que está no âmbito da Prefeitura, podem ser adotadas, e nós vamos adotar, para garantir que a nossa cidade enfrente, de fato, e de frente o problema da violência. Candidato, em 27 de junho deste ano, uma deputada do partido do senhor, do PSOL, a deputada Sâmia Bonfim, apresentou o projeto de lei 2622, que pede anistia para pessoas que tenham sido presas com uma quantidade de maconha inferior a 40 gramas ou até mesmo alguns pés de maconha. Por essa iniciativa, segundo avaliações,
mais de 40 mil pessoas que estão presas nessa condição, elas seriam libertadas. O senhor apoia essa iniciativa e o que é que o senhor acha de posse de maconha, de descriminalização das drogas? Olha, eu aprovo essa iniciativa, primeiro porque ela vai ao encontro do que a lei determina. A lei determina que essa posse, essa quantidade, não pode ser tratada como crime. Então, foi obviamente, uma decisão do STF recente. Então, óbvio que a lei precisa retroagir para beneficiar. Então, o que ela está propondo nada mais é do que o que já está na lei, que ela sirva para beneficiar, né, que ela retroaja para beneficiar. Outra coisa é que a política carcerária brasileira é uma política cruel, de superencarceramento, que transforma a vida de uma quantidade significativa de jovens, transforma a vida para o pior, né, por conta da criminalização de porte de substâncias, que muitas vezes, inclusive, é para o uso recreativo, ou foi para o uso recreativo nesses casos, e que as pessoas são rotuladas como traficantes. Então, de acordo com a lei, a deputada está absolutamente certo, seguindo aí os preceitos do STF. Essa é uma questão. Com relação à minha opinião sobre a liberação das drogas, eu trago como exemplo a política pública que é adotada para o cigarro. O cigarro é uma das piores drogas que existe, mata milhares de pessoas todos os anos de câncer e já foi muito pior no Brasil. O cigarro continua sendo permitido, mas existe uma política pública voltada para limitar os espaços onde o cigarro pode ser consumido. Existe uma propaganda em torno do desencorajamento do uso do cigarro e isso fez com que, ao longo das últimas 3 décadas, o consumo de cigarro caísse de forma vertiginosa. Isso prova que, independente de ser permitido, uma política pública pedagógica pode desestimular o consumo. Enquanto que o proibicionismo, na verdade, ele gera violência. Se existe violência em torno da droga, ela não é pelas consequências da droga no organismo, mas ela é pelo comércio ilegal promovido pela proibição. Então, minha proposta é legalizar a produção, o comércio, o consumo e tratar isso como política pública. Sobre regularização fundiária, o senhor apresenta uma proposta absorvendo um projeto da Associação Centro Cívico do Engenho Velho da Federação, que tem um plano que contempla 11 bairros aqui de Salvador. O Tribunal de Justiça tem uma iniciativa semelhante com cidades do interior. Dá a posse, dá o título da terra, dá o registro da propriedade para as pessoas que estão lá há mais tempo. O senhor estuda, analisa se juntar ao Tribunal de Justiça iniciativas desse tipo? Sem dúvida, essa proposta é uma proposta interessantíssima. Eu convido as pessoas a conhecer melhor. Vai haver no dia 21, agora, semana que vem, um seminário na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, aqui pertinho na Federação, e vai estar sendo discutida essa proposta de regularização fundiária. É muito importante que, dentro do que a gente discute sobre moradia, a gente não tem o foco apenas para quem não tem casa, mas tem o foco para dar dignidade a quem tem a posse, mas não tem a propriedade, né? Isso é uma coisa, garantir a propriedade. Segundo, uma intervenção de reforma garantindo que os bairros eles possam ser urbanizados e se tornem bairros planejados. Isso é possível, né? A associação tem esse projeto a gente já absorveu como parte do nosso programa e hoje ele está dentro daquilo que a gente pretende construir em Salvador para humanizar, para dar mais dignidade à moradia, às diversas moradias populares, que é a maioria da nossa população, a maioria esmagadora da nossa população vive nas periferias, com casas construídas por iniciativa própria, sem nenhuma orientação técnica, e se transforma em bairros não planejados e muitas vezes suscetíveis a acidentes fruto de chuvas abundantes ou coisa desse tipo. Então, levar a sério isso, vale lembrar que existe orçamento federal, está previsto um valor no próprio PIB, né, no orçamento federal, um percentual que é destinado para a regularização fundiária. E, no entanto, o poder público não trata isso como política pública com a seriedade que a nossa população merece. Candidato, na campanha em São Paulo, o candidato do Partido do Socialismo e Liberdade, do PSOL, Guilherme Boulos, participou de um evento em que foi cantado o hino nacional em linguagem neutra, desfiles. Caso aqui em Salvador o senhor seja eleito e um vereador, por exemplo, proponha a utilização de linguagem neutra nas escolas municipais, o senhor apoiaria essa proposta?
Olha, eu sou professor. O espaço pedagógico, ele é o espaço da liberdade de cátedra. Então, o debate sobre o reconhecimento e a importância da comunidade LGBTQIAPN+, a importância de reconhecer a linguagem que expresse a nossa diversidade é importante. Mas eu acho que a gente também precisa ter o cuidado quando a gente está imbuído de institucionalidades. Eu acho que houve um erro em São Paulo em cantar um hino, porque assim, ó, eu toco violão um pouquinho em casa mesmo, e eu canto músicas, por exemplo, de Maria Bethânia, né, músicas na versão feminina, e eu não transformo a música para a versão masculina. Então a gente tem que ser fiel à obra. Então a obra, o hino nacional, ele é uma obra e ele é uma ferramenta institucional, não pode ser mudado ao bel prazer. Então, nesse sentido, eu acho que houve um erro. A escola, como eu disse, é um espaço de debate, inclusive sobre isso, mas do ponto de vista formal, não dá para a gente ir de encontro à gramática. A gente tem que ensinar aos nossos alunos a gramática como ela é, ainda que o espaço pedagógico permita a gente compreender de forma crítica a própria gramática, que é machista, que muitas vezes é racista, que é sexista. Então, esse debate precisa ser feito, sem com isso precisar mudar, por iniciativa própria, a gramática. Candidato, temos pouco mais de 1 minuto e tem um tema que interessa muito aos soteropolitanos. Salvador é a capital que tem mais desemprego, mais de 16% da população economicamente ativa não está empregada. No entanto, no plano de governo do senhor, eu não achei nenhum item específico sobre geração de emprego. Como é que o senhor avalia essa questão e como o senhor iria combater o desemprego? Olha, tem no programa, viu? Item específico de geração de emprego? Específico de geração então, de uma oportunidade emprego. de 1 minuto para o senhor falar. É bom dar uma olhadinha. Eu não li bem, Sim, a gente teve muito cuidado com isso. Inclusive, lá a gente debate trabalho, emprego e renda, a gente debate, inclusive, o enfrentamento a trabalho análogo à escravidão, a gente absolve, inclusive, proposta que é do mundo do trabalho, dos tribunais do trabalho, que defende o direito dos trabalhadores a garantir trabalho digno. A gente tem proposta, por exemplo, para ambulantes, a gente tem proposta para o mercado informal, para dar dignidade ao mercado informal, e a gente tem proposta para a geração de emprego através, por exemplo, de associativismo, de promover associativismo, de maneira que os profissionais que trabalham de forma autônoma possam se associar e, com isso, gerar emprego para outras pessoas a partir do fortalecimento das atividades. Existe uma série de propostas lá que eu acho que vale a pena revisitar e ver, e com um pouco mais de tempo a gente consegue detalhar um pouco mais. Obrigado pelo tempo, boa sorte na campanha. Nesta quarta-feira, a sabatina do Aratu Notícias vai ser com a candidata Eslane Paixão, da Unidade Popular pelo Socialismo.